É sempre tenso, essa espera inicial. É, Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um encontro do nosso projeto Universidade Aberta, que ocorre todas as terças-feiras, às 6:30 da tarde, né? Logo após o sino, né? O badalar dos sinos, né? Os sinos que tem um poema do Alfonso de Guimarães que só vai trocando o verbo. Os sinos clamam em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Depois do pobre Alfonso, entramos. Mas agora, na semana que vem, a partir da semana que vem, nós vamos atrasar um pouquinho, porque já é dia, tem pessoas. Foi até um assistente nosso aí que, né, pediu. Então, olha, não dá para começar às 7 e das 7 às 8, porque tem já, né, já houve um retorno, muita gente está retornando às suas atividades normais. Então, a partir da próxima terça, tanto o de terça quanto quinta-feira, os livros de nossa vida começarão às 19 horas. Mas hoje estamos ainda às 18:30 aqui e, naturalmente, eu estou muito feliz por rever um amigo, querido de muitos e muitos anos, um estudioso, um intelectual. Eu o considero um verdadeiro intelectual, no sentido que é um intelectual aberto, não dogmático, que não segue nenhum tipo de cartilha ideológica, que é independente, que é quase um libertário, que é autor de muitos e muitos livros importantes. Agora mesmo falávamos de um livro, eu vou sumir agora porque esse livro aqui deve ter me preocupa, a página inteira. 60 metros, né? Eu não sei se dá para ver aqui. É, o vídeo não dá a noção do livro. É um livro que você não pode ler na cama, seria preciso que você estivesse fazendo academia, supino, exercício para bíceps, tríceps, para poder segurar o livro na cama. É um livraço lindamente, lindamente ilustrado e com título provocante: As Guerras dos Gaúchos. É feito. O Gunther, ele contou com apoios também de outros especialistas, mas ele fez um projeto magistral. Infelizmente, esse livro eu vou indicar, esperando que venha uma nova edição, ou pelo menos uma edição em brochura, uma edição normal, que dará um livro de 800 páginas, 700 páginas no mínimo. Mas é maravilhoso, é um prazer, até o prazer estético, a beleza das ilustrações e a acuidade, né, a relevância dos estudos sobre o nosso Estado. Gunther ele é especialista em muitas coisas, mas o Rio Grande do Sul o atrai sobremaneira. Mas ele não é um nostálgico, né, do passado rio-grandense, um passado muitas vezes edulcorado, e sim um analista, né? Suas análises políticas, faz análises sociológicas, históricas, e eu sempre me encantou muito lê-lo e conversar com ele. É também um agitador cultural, ele teve aqui longos anos no Fronteiras do Pensamento, metido em cursos, metido em projetos. Né? Tem também no final, no final porque eu não resisto, eu tenho um lado frívolo, e ele também tem um lado frívolo, talvez um pouco mais acentuado que o meu, porque ele tem amizades no jet set internacional da cultura e tem histórias saborosíssimas. E depois, no final, nós vamos falar nisso. Boa noite, Gunther. Muito obrigado. Eu já estou dando boa noite agora, mas muito obrigado por ter aceito. Você não está em Porto Alegre, estás. Eu ia dizer você, mas vamos tratar o tu mesmo, nosso colocar. Tu estás no momento em Brasília ou Florianópolis? Florianópolis, Florianópolis. Florianópolis, né? É. Tu também andas pelo mundo, né? Onde é que está o Gunther? O Gunther agora está em Brasília, o Gunther está em Paris, né? O Gunther está em Nova York, no apartamento da Camille Palha. Nunca se sabe exatamente por onde anda Gunther Axt. Gunther, obrigado, obrigado. Temos um tema que eu considero muito palpitante, eu que gosto muito de história do Rio Grande do Sul, cultura do Rio Grande do Sul, um tema palpitante, que
vem com esse título, né, provocador. Eu já fiz o título para te provocar. Pois A Era dos Caudilhos Ilustrados. Né? E nós vamos falar esse período, né? A gente delimitou um período que começaria ali na Guerra Civil de 93, com aquelas figuras jovens, ambiciosas, poderosas, tanto de um lado quanto de outro, alguns velhos também respeitáveis, né? Como Silveira Martins, e vamos chegar até Getúlio, porque afinal estamos em outubro, estamos lembrando 90 anos da Revolução de 30. Começo fazendo uma provocação. Diga lá. Gunther, a Revolução, a chamada Revolução de 93, ou a chamada Guerra Civil de 93, foi mesmo uma guerra civil? Foi mesmo tão sangrenta quanto Joseph Love, que estima que tenham morrido 12 mil pessoas num estado que tinha 1 milhão de habitantes, o que significaria hoje uma guerra civil com 120 ou 140 mil mortos? É 1% da população na época, né? Então, Sérgio, bem, boa noite, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de estar de novo contigo, batendo esse papo, né, nesse espaço maravilhoso que tu administras. Bem, eu acho que essa é uma discussão que até hoje existe, né? Quer dizer, se 93, a Revolução de 93, foi uma revolta, foi uma revolução ou foi uma guerra civil? Mas, na verdade, eu acho que esse debate ele existe para todos os eventos bélicos assim da história brasileira. Né? Então, por exemplo, a Guerra do Contestado. Pessoas dizem que foi realmente uma guerra, né? Ou foi uma revolta popular? Né? Foi uma insurreição civil. Claro. Então, assim, quer dizer, esse debate é um debate presente, eu acho que na historiografia e na cultura brasileira. Eu, pessoalmente, com relação a esta Revolução de 1893, ela se estende até agosto de 95, quando há uma pacificação formal, embora não na prática, esse é um aspecto que a gente pode discutir também. Eu entendo que foi assim uma verdadeira guerra civil, tá? E foi o episódio no qual se jogou o futuro da República proclamada em novembro de 1889. Achas que tem essa relação? Sem dúvida, porque muito se disse que a República, quer dizer, que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Realmente, foi uma quartelada, foi uma ruptura institucional, portanto, um golpe militar insuflado e apoiado por civis, industriado por civis, como Quintino Bocaiúva, que quis entregar uma parte do Brasil depois para a Argentina, num dos episódios mais melancólicos da nossa diplomacia. Né? Então, que é um tema interessante também. Bem, mas foi efetivamente uma quartelada, foi um golpe. Agora, as reações, tá? Algumas eclodiram naquele momento, né? Quer dizer, tem um grupo de soldados que se rebelou em Salvador, outro que se rebelou em Florianópolis. Há manifestações, mas a verdade é que as consequências desse golpe elas vão sendo sentidas até pelo menos 1904. Eu entendo a revolta da vacina no Rio de Janeiro como o fechamento do ciclo aberto pelo golpe de 15 de novembro de 1879. Ela teria um conteúdo monarquista, alguma coisa de monarquismo nessa revolta da vacina famosa? A famosa, sim, porque os monarquistas estavam se organizando neste momento, se reorganizando num partido, e havia um grupo que entendia, depois desse momento eles abandonam esta tese, mas havia um grupo que entendia que era preciso, digamos assim, propor alguma iniciativa armada, etc., para mudar o regime. Essa revolta da vacina, 1904, ela é interessante porque ela soma ao mesmo tempo um descontentamento popular, tá, com a intervenção do Estado na residência das pessoas, determinando a vacina obrigatória contra a varíola, que era uma medida profilática absolutamente civilizatória. Tá? Mas junto, enfim, a esse descontentamento popular, tá, com uma efervescência dos florianistas e dos jacobinos militares, que são um grupo de militares radicais, né, que está na proclamação da República em 1889.
e os monarquistas, que eram os seus inimigos, os seus opostos. Então, é engraçado. Tem ali, em 1904, positivista, florianista, jacobino e monarquista. E tem gaúcho no meio, entendeu? Que é uma figura, digamos assim, insuspeita, inclusive. O Alfredo Varela, tá? O grande historiador da Revolução Farroupilha, tá? Conhecido pelo seu castilismo ferrenho, etc., rompeu com Júlio de Castilhos, considerado patriarca da República no Rio Grande do Sul, aí por 1896, portanto, logo depois da Revolução Federalista. Tá? Essa é uma história interessante também, sabe, Sérgio? Porque as pessoas dizem, bem, há uma correia de comunicação automática entre Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, e as coisas não são bem assim. Né? Essa é uma história... Achas que não existe, né? Que é um pouco a tese do Décio Freitas, né? De que houve uma continuidade, Júlio, Borges, Getúlio. Existe uma continuidade, mas existem também muitas rupturas. Tá? Quer dizer, o Júlio de Castilhos era uma figura persecutória, autoritária. A gente observa as cartas dele, preservadas no arquivo do Museu Júlio de Castilhos, e era um cara muito assim, minucioso, e que pegava no pé das pessoas, usava termos fortes para se retratar, às vezes, a homens encanecidos, militares que o haviam defendido na Revolução Federalista de forma, digamos assim. Um exemplo é o coronel Adolfo da Fontoura Mena Barreto, que mais tarde vem a ser, inclusive, ministro da Guerra no governo Hermes da Fonseca. Tá? Enfim, quer dizer, tratado com termos agressivos nessa correspondência. Esse era o Júlio de Castilhos. Ele era realmente, assim, uma figura persecutória, etc. E ele foi entrando em conflitos, né? Quer dizer, com várias lideranças do Rio Grande do Sul, inclusive muitos chamados positivistas, né? Quer dizer, você tem ali figuras como Barros Cassal, o Demétrio Ribeiro, né? Quer dizer, gente que está na origem do movimento republicano, mas que vai entrando em dissidência, com Júlio de Castilhos. Então, o Borges não briga com o Júlio porque ele operava como uma espécie assim de secretário pessoal. A gente vê os bilhetinhos do Júlio, estão no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, para o Borges de Medeiros, e ele dizia assim, faz isso, faz aquilo, bababá, entendeu? Sim, era meio um segundo do Júlio, né? Era, na verdade, o Borges já governador do Estado, né? O Júlio de Castilhos, presidente do Partido Republicano, mas não era mais o governador. O governador era o Borges, chamava presidente, na verdade, na época. Né? Presidente, é isso mesmo. Presidente do Estado. E o Júlio dizia para o Borges, olha, é assim, o Borges tinha, às vezes, que emitir uma correspondência para uma figura poderosa do interior, quem corrigia a correspondência cortando palavras ou inserindo palavras, etc., era o Júlio de Castilhos. Havia um secretário do Palácio que ia da casa do Palácio, onde estava onde o Borges trabalhava. O Palácio não ficava ali onde é o Piratini, né? Ele tinha sido demolido. O antigo Palácio é onde é hoje a sede do Ministério Público, na Praça da Matriz, era o Palácio Provisório. Bem, saía um secretário dali até a Chácara da Figueira, onde o Castilhos, na verdade, estava morando. E onde ficava? Ficava onde? A Chácara nessa região do Partenon, né? Por ali. Eu acho que eu vi uma coisa assim, não existe mais, mas, enfim, quer dizer, era um local... o Castilhos morava ali com a esposa, as filhas e tal. Foi uma grande comemoração para o Castilhos, inclusive, quando se estabeleceu uma linha telefônica entre o Palácio e a chácara. Tá? Mas aí poderia mandar sem muito de imediato. Mas era problemático, porque a linha, na verdade, era um fio. Tá? E os aparelhos de telefone que ficavam eram como se fossem extensões. Então, assim, sempre havia o risco de alguém estar ouvindo a conversa. Então, o Júlio ficava
preocupado com esse negócio. Tá? Mas lá aí, por 1898, 99, realmente se instala uma linha de telefônica entre o Palácio e a Chácara da Figueira, foi considerado um grande avanço, né, para a época. Mas, enfim, quer dizer, a Revolução de 93, que tinha sido, acho que, a tua primeira pergunta, tá? Ela foi efetivamente, na minha opinião, uma guerra civil, porque, veja, Sérgio, conflagrou 3 estados da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Combinada com a revolta da Armada, que eclodiu em setembro de 1893, tá? Bombardeou a capital da República, o Rio de Janeiro. E não foi um bombardeio qualquer, foi um bombardeio importante. Tá? Houve um governo paralelo na cidade do Desterro, atual Florianópolis. Então, chegou a haver uma dualidade de capitais e uma dualidade governativa. E realmente há essa estimativa do Love, não se consegue até hoje comprovar se ela é verdadeira ou não, mas o Love imaginou que 1% da população morreu. Talvez, né, esses números, se nós considerarmos todo o período da ditadura do Deodoro, do Floriano Peixoto, né, até o final, as perseguições que continuaram acontecendo à oposição depois da Revolução Federalista terminada. Houve mortes depois de líderes opositores, líderes maragatos, depois da encerrada a Guerra Civil? Muitas. O Júlio de Castilhos não aceitou a pacificação. Tá? Ele, o Francisco Glicério, né, quer dizer, que era uma figura assim, importante no parlamento brasileiro na época, entendiam que não deveria haver uma anistia aos revoltosos, né? Que a anistia não poderia ser ampla e restrita, ela deveria ser condicionada a pessoas e a tempo. Tá? O Júlio, na verdade, queria também se vingar do governo uruguaio, né? Então chefiado pelo Partido Colorado, porque eles haviam, em alguma medida, dado uma certa proteção, assim, quer dizer, na retaguarda, para que os federalistas, como eram chamados os revoltosos, tá, pudessem se organizar e invadir o território do Rio Grande do Sul. Então havia esse ranço, esse incômodo do Júlio de Castilhos. E é muito interessante, porque o Castilhos, para justamente aplicar esta reprimenda, digamos assim, ao governo uruguaio, tá, e continuar perseguindo os federalistas, ele se une, né, ao Aparício Saraiva, né, quer dizer, que é considerado um grande caudilho, um grande general do Partido Nacionalista ou Branco, né, uruguaio, irmão do Gomercindo, tá? Que era o grande líder, o sujeito que carregou essa revolução nas costas. Né? O líder militar. Grande general, carregou a revolução nas costas, mas morreu em 1894 no Carovi, né? Num combate que aconteceu no Carovi. Foi aí que o Júlio de Castilhos dizem que ele disse, né? Quer dizer, que a terra dos Andes, que a sua sepultura lhe seja mais pesada que a terra dos Andes. E tem a história famosa da cabeça do Gumercindo Saraiva. Não foi confirmada essa história, né? Acho que nunca foi confirmada. Há relatos de época, tá, que falam, digamos assim, alguns mencionam a coisa da cabeça, mas o que mais provavelmente aconteceu, tá, é o negócio das orelhas. Isso realmente era muito comum, Sérgio. Tá? Cortava-se a orelha, as duas, ou pelo menos uma, essa orelha era da vítima, né, do inimigo, a orelha era salgada e guardada na carteira, ou utilizada nos estribos do cavalo, etc. O sujeito andava com a orelha do inimigo pendurada, entendeu? No estribo do cavalo, porque isso era, na verdade, uma espécie de galardão, né? Então, agora, isso que me parece o interessante nessa nossa conversa agora, sim, é que esses líderes, né? Todos eles participavam, quase todos, Assis Brasil acho que não, mas participaram, Pinheiro Machado, né? Participavam de atos
de coragem, de audácia, de bravura, mas também de total selvageria, né? Nesse sentido, eram caudilhos, né? Que é aquele sujeito que eu gosto muito. Ele é um escritor muito reacionário em alguns aspectos, mas o caudilho é o sujeito, se lendo Oliveira Viana, né? Ele é um sujeito que tem que ter uma liderança pessoal, não é como no Nordeste, assim, quem é o chefe dos coronéis? O que tem maior terra, tem melhor plantação de açúcar. Aqui, muitos caudilhos não eram os grandes proprietários, né? Todos eram os proprietários, em geral, não todos, mas essa audácia, essa força e essa selvageria. O Silveira Martins era assim também ou era mais civilizado? O líder oposto, o líder, digamos, do partido. Ele era do Partido Liberal, né? Do Partido Liberal. Silveira Martins morreu, segundo se dizia na época, né? Enfim, quer dizer, nos braços de uma mulher, né? Então, num hotel, etc. e tal, teve um infarto, enfim, no meio da situação e tal, e já era. O general Hipólito Ribeiro estava, isso foi em 1901, a caminho, tá, do Uruguai, quer dizer, de encontrá-lo no Uruguai, e foi avisado da estação, no meio do caminho, na estação de trem, que o Silveira Martins tinha falecido. Estava indo ao seu encontro justamente para tramar uma nova rebelião no Rio Grande do Sul. Mas o Silveira Martins, não há em torno dele, assim, quer dizer, esta aura de figura sanguinária, como há em torno de outros, tá? Por exemplo, o Fernando Abbott, tá? Que dissentiu de Borges de Medeiros em 1907, tá? Enfim, quer dizer, um republicano importante de São Gabriel, era um pouco considerado assim como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tá? Porque ele era um médico extremamente humanitário, que atendia os pobres, etc., mas foi considerado um sujeito extremamente violento na Revolução de 93. Outro que não era fichinha era o Pinheiro Machado, tá? O Pinheiro Machado, assim, engraçado, o João Neves da Fontoura diz nas suas memórias que o Pinheiro Machado... memórias. Lindas, fantásticas, uma grande leitura. O Pinheiro Machado tinha uma vaidade quase feminina, tá? E aí descrevia aquele palácio que o Pinheiro Machado tinha na Graça, no Rio de Janeiro, tá? Onde eram servidas iguarias, eram vários os comensais das iguarias gauchescas lá servidas, e aquilo era o coração da República, né? Aquele palacete da Graça. Era um homem extremamente refinado, elegantíssimo, sempre com abotoaduras, etc., mas foi considerado um sujeito extremamente violento, né? E tem uma correspondência onde ele se gaba de ter extinguido, né, uma colônia de imigrantes italianos anarquistas, tá, no oeste do Paraná. Tipo, bom, desta gente eu dei cabo, né? Feliz, né? Então, era assim, quer dizer, esse pessoal realmente tinha... alguns exageravam, né? Há correspondências, por exemplo, do Júlio de Castilhos, reproduzidas pelo Venceslau Escobar, no livro dele, mas não apenas, né? Quer dizer, há outras correspondências. O general João Teles, né, que esteve no Rio Grande do Sul como preposto do Floriano Peixoto, e escreveu uma carta para o Floriano dizendo: olha, faça uma intervenção federal no Rio Grande do Sul antes que isto vire um banho de sangue. Esta carta foi escrita em 1892. Né? Poderia ter evitado a Revolução de 93. O Floriano não quis saber, tocou o ferro. Tá? E tem essa correspondência do Júlio de Castilhos para mais de uma pessoa dizendo, quer dizer, olha, não poupe nem bens e nem propriedade, né, as pessoas, etc., né, quer dizer, dando uma autorização, tá, para execuções, tá, das pessoas. E essas perseguições efetivamente continuaram. Este período todo é um período muito violento, Sérgio. Então, assim, de confrontos, inclusive, em clubes sociais, eles continuavam eclodindo. Em 1910, por exemplo, em Santana do Livramento, há um tiroteio dentro de um clube social causado pelo juiz da comarca, tá? O doutor Melo Guimarães, o juiz de direito, etc., junto com o delegado, tá, Amintas Maciel, e um jornalista, Salustiano Maciel, que matam dois irmãos
do coronel João Francisco Pereira de Souza, que antes aterrorizava a região e era conhecido como a hiena do Cati. Há um livro fantástico do Dionélio Machado, né, justamente sobre o horror do lugar, né? Chama o Louco do Cati, né? E é um livro sobre assim o peso desta opressão de um Estado policial, né? Quer dizer que então o Cati representava como algo, digamos assim, que impregnava a alma das pessoas. João Francisco era a figura perfeita disso que tu pergunta, o caudilho ilustrado. Era um homem que lia francês, autodidata, etc., conhecia as guerras napoleônicas, né? Prestigiava a formação de oficiais muito antes do Exército fazer. O Exército só dava aula de matemática. O João Francisco não, estudava tática, estratégica, conhecia as guerras napoleônicas, tá? Conhecia a franco-prussiana, tá? Mas, ao mesmo tempo, era esse cara, digamos assim, considerado absolutamente sanguinário, tá? Que torturava, que estaqueava as pessoas. Estaquear é um negócio de botar o indivíduo, digamos assim, preso em 4 estacas, né? um membro em cada... Deixar ele lá aquarando, pendurado. Então... esses tratamentos realmente assim, quer dizer, eles aconteciam com alguma frequência, foi um período de grande crueldade. Sem contar a degola, né? A degola, que era uma prática habitual. Então, exato, a degola foi mais comum do que deveria, né, do que seria aceitável, do que seria razoável no período da Revolução de 1893. Tá? Mas, assim, também não foi tanto quanto alguns dizem que foi. Tá? Eu dou um exemplo. Na oportunidade em que houve a famosa degola do Rio Negro, nas cercanias de Bagé, Germano Harslocher, que era um ex-federalista que passou para o lado castilhista e então era jornalista no jornal oficial do partido, chamado A Federação, tá? Disse que ali tinham sido degolados 500 pessoas, tá? Pelo capataz do general Joca Tavares, que se chamava Adão Latorre, e que, na verdade, era, né, um oficial do Exército Nacionalista Uruguaio. Tá? Ele não era um sujeito qualquer. Tá? Bem, pesquisas recentes sobre isso, tá? A historiografia reproduziu isto, né, a rodo, né, ad nauseam. Enfim, foram um pouco mais comedidas, não foi realmente 500, mas foram 300, 350. Agora, estudos mais recentes mostram que não, que de fato, quer dizer, ali foram degoladas cerca de 30 pessoas. E quem foram os degolados? Tá? Não foram militares de linha, ou seja, né, militares profissionais do Exército, mas militares provisórios, que eram os chamados patriotas, que era esta gente que se engajava, né, nas forças castilistas justamente para provocar coisas atrabiliárias, perseguições, safadezas, espoliações. Tá? Então, assim, quer dizer, ali foi um ato de vingança contra civis militarizados. Isso é uma coisa importante, porque as revoluções tendem a ser mais sangrentas quando envolvem civis militarizados. Tá? Muito mais sangrentas do que quando envolvem exércitos regulares. Tá? Nós temos o caso, por exemplo, dos horrores da extinta Iugoslávia. Né? Ali é um registro muito claro dos horrores, tá? Que civis militarizados podem efetivamente produzir. Claro, a mim sempre me impressionou, que li mais vivamente, o Silveira Martins, que era um grande tribuno, um orador, dizem que extraordinário, grande... Voz de trovão que rebombava. Tal, de trovão, falava esplendidamente. Do que o Júlio, né, que parece uma figura um pouco... ele não é pequeno, mas ele é um pouco apequenado, né? Ele lembra, assim, um pouco... sei lá, né, um desses tiranos menores, duros, implacáveis. Mas eu queria que tu... porque para a gente chegar, vamos indo em direção ao Getúlio. Olha, o Getúlio, ele nasceu... Ele não viveu, claro, a Revolução, a Guerra Civil de 93, e já era nascido, né?
tenho a impressão, eu não me recordo agora o ano que o Getúlio nasceu, mas ele participou depois na Guerra Civil de 23, ele teve participação, não? Não? O Getúlio surge no cenário político do Rio Grande do Sul no ano de 1906. Tá? Ali ele surge com mais clareza. Por quê? É a primeira vez que um presidente da República está visitando o Rio Grande do Sul, o presidente chamava Afonso Pena. Há 6 anos funcionava a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre e os estudantes resolveram fazer uma saudação ao presidente Afonso Pena. Bom, o Borges, que era um sujeito, tá? O Flores da Cunha dizia assim, que ele olhava com aqueles olhos de um azul mortiço de peixe recém-pescado. Então, ele descrevia a figura do Borges de Medeiros. Inclusive, ele tinha uma pele muito pálida, porque ele tinha aqueles problemas, né, de saúde dele e tal, era um sujeito muito magro. Né? Não é à toa que o Ramiro Barcelos depois, né, escreve o famoso Antônio Chimango, né, e compara o Borges, né, a essa ave de rapina, né, quer dizer, que existia, que é muito comum na região pampeira do Rio Grande do Sul. Bem, o Borges era um sujeito muito conservador e não gostava desse negócio de estudante falando. Isso aí não podia. Ele proibiu a gurizada de abrir a boca. Tá? E a turma ficou braba. Tá? E isso deu manifestação, marche au flambeau, como se dizia na época, que era uma coisa que se popularizou na Revolução Francesa, que era uma marcha que se fazia ao cair da noite nas cidades com tochas, né? E era uma marcha ao flambeau. Então, os estudantes fizeram isso na Rua da Praia, tal e coisa, deu um comício, deu um pequeno tiroteio, e aí o Borges acaba cedendo, e essa gurizada, e o Getúlio dá um discurso. E é muito interessante esse discurso de 1906, porque pela primeira vez, o seu primeiro discurso em público, e ali ele já fala, olha, é uma pena esses países que exportam as matérias-primas e depois compram os produtos industrializados. Tá? O desenvolvimento, né, precisa inserir, digamos assim, valor à cadeia produtiva. Pô, isso é um troço que o Getúlio está dizendo em 1906. Né? É interessante porque vai estar na pauta da Aliança Liberal em 1930 e é uma das alavancas, né, da sua política no Estado Novo. Tá? Então, tem umas coisas assim, o Getúlio realmente é uma figura muito, muito peculiar. Mas esse é o seu debut político. Né? Ainda sob a égide de Borges. Era Borges, ou o Borges teve um período que ele cedeu para um preposto, né? 4 anos, não foi foi o Carlos Barbosa que teve como governador? Foi. Mais de uma vez, na verdade, porque ele se afastou também em um longo período, tá? Que foi quando o Pinheiro Machado foi assassinado, porque ele estava doente. Tá? Então, ele não foi responsabilizado por um conflito que houve em julho de 1915, que esteve na base do assassinato do Pinheiro Machado em setembro de 1915, tá? Que foi um conflito que aconteceu na Rua da Praia. Famoso. Conta pra gente aí esse conflito. Eu já li, mas já me esqueci. Então, bom, mas aí eu dei um pulo aqui, pulei o Carlos Barbosa Gonçalves. Sim. Já volto para ele, né, para não confundir o pessoal. Mas o que acontece? O Pinheiro Machado tinha se transformado, digamos assim, o condestável da República. Né? E a grande figura por trás, né, do governo Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca era nascido em São Gabriel, tá? E foi um excelente ministro da guerra, reorganizou o exército, mas foi um presidente fraco. Interessante, porque os militares no Brasil, tá, quando eleitos, não produziram bons governos, não. Tá? Então, nós não temos um histórico... Quer dizer que houve, então, militares não eleitos que fizeram bons governos? Incrivelmente, militares não eleitos fizeram governos mais interessantes que aqueles que foram eleitos, porque o Floriano Peixoto foi eleito, e foi um ditador, e foi o pior governo da história do Brasil. Tá? Então, o PIB do Brasil, durante o governo Floriano Peixoto, caiu 7,6%. Menos 7,6%. Sabe o que é isso? Foi o pior PIB da história do Brasil, guerra civil, PIB... Quando o Prudente de Moraes assume, tá, o governo em 1894, veja, em 1895, quando a Revolução Federalista está terminando, nós sofremos a invasão de 2 potências imperialistas ao mesmo tempo, da Inglaterra e da França.
Então, assim, tem uma revolução acontecendo no Sul, né? A Inglaterra invadindo a Ilha da Trindade, tudo bem, é uma rochedo, mas é uma invasão, né? E a França invadindo o Amapá, tá? Então, o Brasil em conflito com duas potências. Esse foi o legado do Floriano Peixoto, o triste legado do Floriano Peixoto para o Brasil. Bem, enfim, mas... Mas e a Rua da Praia? Eu quero saber da sangueira patriótica na Rua da Praia. Vamos lá. Então, houve várias, tá? Mas essa é uma das mais importantes. O Pinheiro Machado conclui-se o governo Hermes da Fonseca, é um governo que ficou marcado pelas chamadas salvações, que nada mais eram que intervenções militares, tá, nos estados. Houve bombardeio de Salvador, tiroteio em Recife, bombardeio de Manaus. O negócio foi feio na época, tá? O Pinheiro ficou marcado. E aí o Pinheiro resolveu, tá, colocar o Hermes da Fonseca como candidato ao Senado, o ex-presidente Hermes da Fonseca. E isso provocou uma reação, digamos assim, muito forte no Rio Grande do Sul, porque justamente se queria o Ramiro Barcelos. É daí que o Ramiro escreve o Antônio Simão, tá? Porque o Borges foi obrigado a ficar ao lado do Pinheiro. A juventude organiza uma manifestação contra essa candidatura Hermes da Fonseca em julho de 1915, na Rua da Praia, mais precisamente no Largo dos Medeiros, que era o local onde ficavam os cafés, digamos assim, que eram o coração, né, da cidade, né, o coração político, cultural, pulsante da cidade eram aqueles cafés. Cada café reunia uma turma política diferente. Tá? Bem, eles se juntaram ali e a brigada desceu, tá, a Rua da Ladeira, né, quer dizer, que está bem no Largo dos Medeiros, tá, de espada desembaiada e rifle na mão. Né, e eles não quiseram saber, fuzilaram a gurizada. Tá, contou-se ali uns 9 mortos, uma coisa assim, fora os feridos. Quer dizer, o negócio foi feio, né? O Manso de Paiva, que é o assassino do Pinheiro Machado foi assassinado em 8 de setembro de 1915, no Rio de Janeiro, né? No Hotel dos Estrangeiros. Ele foi visitar, tá, um ex-presidente do estado de São Paulo, que estava hospedado nesse hotel, porque a sessão foi interrompida no Senado em razão de uma ameaça de bomba. Vê que essas coisas, assim, nada disso é novidade. Né? Então, o tal Manso de Paiva, né, seguiu o Pinheiro e o matou, né, com uma punhalada no saguão do Hotel dos Estrangeiros. Tá? E o Manso de Paiva diz, mais tarde, numa entrevista que ele concede, anos mais tarde, diz numa entrevista que ele concede que aquilo, ele foi levado àquele ato, digamos assim, extremo, para vingar as mortes que aconteceram na Rua da Praia, no dia 14 de julho. Eu não sabia que ele usou esse argumento como para justificar. Nunca entendi muito bem por que ele assassinara o Pinheiro Machado. Mas vamos fazer assim nós estamos, portanto, num clima que diferia da monarquia, porque a monarquia tinha uma sequela inigualável, um horror inigualável da escravidão. Mas foi um período relativamente depois de 40, né? Depois do o segundo reinado. Dom Pedro era um homem pessoalmente tolerante, né? E aqui nós entramos nessa intolerância. Como é que tu explicas essa intolerância? Porque não se trata de um conflito meramente, o conflito que houve aqui no Rio Grande do Sul entre esse grupo republicano de jovens, né? O Júlio, eu acho que morreu com uns 40 anos, né? Não sei que idade, 40 e poucos, né? Teve câncer na garganta. Né? Há uma vocação, eu quero saber se isso faz parte da época, se isso tem atrás de si um conjunto de ideias, aquilo, né, o poder das ideias, se é impulso sanguinário de um mundo um pouco bárbaro e lidando sempre com guerras intestinas e guerras de fronteiriças. Como é que tu explica essa violência? Porque não se trata de uma violência, digamos, de pessoas
totalmente rústicas, toscas. Nós vimos. É. Júlio fez direito, é advogado, Pinheiro Sim, Machado é advogado, Assis Brasil, acho que escritor também era brilhante. advogado, Borges é advogado. É. Quer dizer, qual é e será que essa violência associada a uma concepção, digamos, eu não sei se é o adjetivo adequado, mas a concepção totalitária da existência, né? Ou seja, o outro tem que ser destruído. Isso resultou. Por que tu acha que. Porque configurou, né? Daí aquela visão que o historiador, irmão do João Cabral, né, tem um pouco do Rio Grande do Sul, de gente meio bárbara, sanguinária e tirânica. Mas não era muito, Sérgio. Tá? Acho que é uma ótima pergunta que você está fazendo. Uhum. Eu acho que não era tão diferente assim, tá, do que acontece da rotina em outros pontos do Brasil. Né? Contou-se a falácia, né? Quer dizer, de que nós não teríamos uma história cruenta. O Brasil tem uma história extremamente conflituada e extremamente cruenta, tá? Com muitos envolvimentos em conflitos e conflitos mortais, muitos atentados contra políticos. Falamos aqui, por exemplo, do Pinheiro Machado, mas há N casos. O Prudente de Moraes sofreu um atentado onde morreu o ministro da Guerra, isso foi em 1897. Nessa oportunidade, o Pinheiro Machado foi preso como suspeito, tá? De ser um dos mandantes do atentado. Tá? E, interessantemente, se chamava o Anspessada, que é um cargo que não existe mais no Exército, que atacou o ministro da Guerra, atacou o presidente, mas acertou o ministro da Guerra, se chamava Bispo. Né? Então, mas, enfim, quer dizer, o Brasil tem, sim, uma história de atentados. Não é tão diferente do que acontece no Uruguai. Tá? Pensa, por exemplo, na sequência de bombas que foram plantadas em Paris no final do século XIX pelo movimento anarquista. Você tem, assim, quer dizer, era um pouco o espírito da época, né? Quer dizer, que de vez em quando explodia, tá? nessas violências. Agora, há estudos específicos. Um mostra que durante a Revolução Federalista, a violência foi maior naquelas cidades onde havia disputa por terras. Né? E essa disputa por terras que se refletia, tá, na divisão entre partido liberal e partido conservador. Então, nas cidades onde a disputa entre os dois partidos era mais acirrada e onde havia disputa por terras, disputas lindeiras entre vizinhos, a violência tendeu a ser mais radical. Tá? Agora, durante a República, o quadro de violência ele continua se manifestando, não de forma tão, digamos assim, rotinizada como na Revolução Federalista, porque é o seguinte, quer dizer, você tem uma imprensa, tá, muito agressiva, tá? A turma fica muito impressionada com fake news hoje em dia, mas, meu Deus do céu, isso era rotina na época. Tá? Cada facção que surgia dentro do partido, a primeira coisa que fazia era organizar um jornal e começar a xingar, tá, a facção dentro do mesmo partido. Tá? Isso parece partido de esquerda. Inventava histórias das pessoas e tal, e de vez em quando isso dava tiroteio, as pessoas se matavam pela questão da honra. Tá? Então, você não tem instituições de mediação do conflito. A justiça é aparelhada, o Ministério Público é aparelhado, a imprensa é partidarizada. Quando você destrói, digamos assim, as instituições de mediação do conflito, tá? O conflito é latente e ele explode a qualquer momento. E aí é preciso que a honra seja limpa. Tá? O assassino, um dos peões envolvido no assassinato dos irmãos do João Francisco Pereira de Souza, por exemplo, em 1910, em Livramento, tá? Foi inocentado pela justiça, outro foi, enfim, quer dizer, fugiu, etc. Tá? Dizem, né, que foi justiciado mais tarde pelas pessoas da própria família. Né? Quer dizer, isso era uma espécie de padrão, havia vingança, né? Porque a justiça não funcionava. Então, as pessoas tinham o direito de se vingar. Tá? E como, na verdade, as eleições também não funcionavam, porque tudo era fraudado, manipulado, né? A única maneira de você resolver uma desavença política era partir para as vias de fato.
Então, quando eu vejo hoje as pessoas espalhando mentira na internet, partindo, digamos assim, para o acirramento, etc. Mas vem cá, é isso que as pessoas querem? Elas querem restaurar esse horror que a gente vivia, que as pessoas eram assassinadas e mortas. Quer dizer, a Rua da Praia vivia dando tiroteio. A pacificação de 1923 veio, né, o general responsável indicado pelo governo para pacificar, se hospedou no Grande Hotel, que ficava na Praça da Alfândega. O Grande Hotel tinha um balcão, assim, uma varanda enorme que se projetava em direção à praça. Ele foi lá dar um discurso. A turma de fraque, na época se usava fraque, né? Para receber o ministro da guerra a turma tinha que estar de fraque. Tá? Do lado dele e tal, quer dizer, aquela gente, né, na frente, ali na Praça da Alfândega, na frente do Grande Hotel, era o coração de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Tá? E era um local, assim, chiquérrimo. Lá morou Flores da Cunha, Getúlio Vargas, Maurício Cardoso, a turma toda morou lá. Tá? Bom, de repente alguém agita um lenço vermelho e aí a clássica coisa para dispensar a multidão que se fazia na época. Alguém puxa o revólver e dá um tiro para cima. Ao dar um tiro para cima, pronto, já tem gente postada nos cantos da praça, começa o tiroteio. E aí aquele balaço para todo quanto é lado, o prédio da Caixa Federal, que ficava ali na esquina onde hoje está o Correio do Povo, tá? Ficou durante anos com a fachada marcada por balaços que foram disparados naquele dia, tá? De 1923. Morreram 5 pessoas. Algumas não tinham nada a ver com o pacto. Tá? Tem um detalhe muito interessante, para concluir essa história, no meio do tiroteio chega o Borges de Medeiros no carro oficial, desceu da Praça da Matriz, tá? Até a Praça da Alfândega, para na frente do tiroteio, como brigada lá tirando, tal. Para o tiroteio, aquele silêncio. Aí ele sai do carro, tá? Olha para todo mundo com aquele cara, olhos de peixe recém-pescado, entra, cumprimenta o ministro da Guerra, sai, entra no carro de novo, o carro dá a volta na esquina, o tiroteio recomeça. Era imposição moral. Não, exatamente. Né? Exatamente. Claro. Ele tinha essa característica. É curioso, nessas relações, o Flávio Tavares conta que quando o Getúlio aparece na praia do Rio, na década de 30, avisavam, aí vem o presidente, as pessoas se corriam para se vestir para não serem surpreendidos de maiôs, de calções. Né? As pessoas havia um decoro, né? Mesmo na violência havia um certo decoro. Mas vamos voltar, porque senão nós vamos... o Rio Grande do Sul é cheio desses tipos pitorescos, fascinantes. E essa história, de alguma maneira, está registrada, especialmente desses conflitos dessa época, está registrada muito bem, numa ótica que eu diria literária, mas que tem um substrato um pouco antigetulista no Érico, né? Nos volumes Sim. O Retrato e o Arquipélago, de sorte que quem se interessar e não leu ainda o Retrato e o Arquipélago vai ter um mergulho nessa fascinante vida desses homens que tinham, ao mesmo tempo, gestos de uma violência inacreditável e inaceitável, mas eram também, às vezes, capazes de gesto de grandeza, né? E eram quase todos... O Júlio não sei se era, mas o Borges acho que tampouco, mas muitos deles eram, caso do Oswaldo Aranha, caso do João Neves, né, caso do Flores da Cunha, pessoalmente, figuras extraordinariamente sedutoras. Né? Eu cheguei a ver o Flores da Cunha fazendo um discurso na minha cidade, ele foi candidato a deputado, era velhinho já, chegou naturalmente com um revólver atravessado na cintura, porque né, certamente tinha muitos inimigos ainda, mas eu era menino, não sabia quem ele era, mas foi uma conversa inteligente, me lembro, tive a impressão, né, uma conversa que eu me interessei, não queria ouvir, eu era guria, não queria ouvir o discurso político, mas aquele era diferente. Mas deixa eu te perguntar, para a gente partir para o Getúlio, que é o nosso... tirando agora o caudilismo propriamente, esse pessoal ligado ao Júlio, depois o Borges, né, seja o Carlos Barbosa, todo esse núcleo republicano,
que culmina no Getúlio, né, eleito governador, presidente do estado do Rio Grande do Sul em 28, ele tinha, tu não acha que eles tinham um projeto que isso os diferencia das demais oligarquias brasileiras? Um projeto meio vindo, meio assim, não na essência, mas tirado um pouco do positivismo, né? Aquela ideia de um Estado forte, poderoso, a ideia da industrialização, a ideia de que a classe proletária, enfim, tem que ser considerada. Tu acha que esse projeto que o Getúlio levou já está embutido nos governos republicanos do Rio Grande do Sul? A tua pergunta é super complexa e há um debate, digamos assim, aceso na historiografia sobre isso até os dias de hoje. Tá? Acho que a primeira coisa, assim, a primeira parte da pergunta, que é importante a gente sublinhar, é que esses caras todos, eu acho que por isso o título é interessante, né, Os Caudilhos Ilustrados, porque nos remete para essa ambiguidade desses personagens. Né? O Flores da Cunha, por exemplo, era um cara incrivelmente sedutor, ele estava lá dando discurso na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, em seguida ele estava perseguindo revolucionário aqui na fronteira, pela Serra do Caverá. Né? Então. Sim, essa duplicidade, né? É fascinante. Era um homem, ao mesmo tempo, do campo jurídico, um advogado, né? Foi chefe de polícia no Rio de Janeiro, subia os morros do Rio de Janeiro com a arma na mão, ia buscar os bandidos pela orelha. Né? O Flores tem umas histórias, e ao mesmo tempo, assim, era esse sujeito que botava uma mesa de roleta dentro do palácio e ficava jogando roleta de charuto na boca e de cuecas e tal, né? E vivia no Clube dos Caçadores, em Porto Alegre, que foi considerado... Que é? Conta aí para... Eu não cheguei a conhecer, tu também não, o Clube dos Caçadores, mas o que era esse Clube dos Caçadores? O Clube dos Caçadores foi simplesmente assim, quer dizer, o mais importante cabaré do sul do Brasil, tá? E um dos mais importantes do Brasil. Tá? Ele começou ali na Andrade Neves e tal, tá? Depois eles construíram, acabaram com o chamado, eu vou dizer aqui a palavra, porque era como era conhecido na época, o Beco do Mijo. Né? A turma saía dos cafés e não sei o quê, e fazia... e urinava num beco. Naquele beco ali, eles construíram o Palácio das Lágrimas, que passou a ser mais tarde o prédio da Força e Luz, onde hoje é o Museu da CE na Rua da Praia. Neste magnífico, digamos assim, palacete, funcionou, né? Não chegaram a conseguir fazer o troço funcionar, porque as famílias ficaram horrorizadas com a ideia de transformistas, prostitutas, travestis, jogadores, etc., entrando e saindo em plena Rua da Praia, tá? Porque o Clube dos Caçadores era um espaço assim, quer dizer, tomava-se Moichandon, os cristais eram de Bacará, né? Quer dizer, os talheres de prata, era um lugar refinadíssimo, com shows de variedades. Esse pessoal depois foi para o Rio de Janeiro, né? E abriu lá no Rio o Cassino da Urca. Isso mesmo. É bem... Então, eles fizeram... É uma criação gaúcha, digamos, parisiense gaúcha. São gaúchos, esses cassinos todos, isso é um império gaúcho, que depois o Dutra acabou porque a esposa dele pediu para acabar com o jogo no Brasil, isso logo depois do Estado Novo, né, terminada a Segunda Guerra Mundial, etc. Então, esse é o Clube dos Caçadores e tal. Agora, Flores da Cunha vivia lá, né, e tal. Ele dizia, uma das frases interessantes, meu problema na vida, né, foram os cavalos lerdos e as mulheres ligeiras. Tá? Isso era típico, digamos assim, dessa mentalidade da época. Né? Então, eu era um cara muito gauchão, assim, e tal. Mas vamos voltar lá, senão nós não vamos terminar. Nós vamos ficar conversando 3 horas aqui, vamos entrar no Clube dos Caçadores, daqui a pouco o professor Voltaire Schilling entra, que eu acho que ele conheceu pessoalmente, aí já não dá para a gente continuar. Deixa eu te perguntar, o projeto de Getúlio está embutido no projeto positivista não é o correto, mas no projeto da elite gaúcha?
E não, sim e não, Sérgio. Né? Quer dizer, é uma pergunta complexa. Porque é o seguinte, quer dizer, você vê que o Getúlio já está lá em 1906 preocupado com industrialização. Tá? Agora, o Borges não era necessariamente um sujeito, digamos assim, que defendia um intervencionismo do Estado na economia. Os contratos que ele celebra em 1905 com a aviação férrea, tá, são tipicamente liberais ortodoxos, tá? Quer dizer, concessão de serviço público para grande empresa privada e de capital estrangeiro. E essa era a orientação do Borges. Ele vai mudando isso por aspectos políticos, digamos assim, que são complexos de explicar aqui. Tá? Claro que o Getúlio acaba tendo esta vivência nos anos 20, já como deputado estadual, de um processo de intervenção do Estado da economia. Mas isso não necessariamente tem a ver com o castilhismo e com o borgismo. O Castilhos, contrariamente ao que se diz, era contra esse negócio. O Castilhos só defendia a estatização, né? Ele queria manter, digamos assim, sob controle a estrada de ferro Porto Alegre-Uruguaiana, mas por motivos militares, porque era mais fácil de controlar a fronteira. Não era uma questão, digamos assim, econômica e tal, quer dizer, fundamentalmente uma questão militar. Tá? O Borges mudou depois de um certo tempo, né? Quer dizer, lá pelos anos 20, em função, digamos assim, da questão política. Aí muito se diz, porque o Borges integrou o proletariado, né, a política e a sociedade, com políticas redistributivas em 1914, tá, em 1917, evitou a greve geral em Porto Alegre de 19... Bom, é verdade, é verdade. Tá? Ele realmente assim criou uma política de negociação com os trabalhadores. Por quê? Porque ele tinha visto o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a greve geral de 1900, que foi uma destruição da cidade, um negócio super violento. Tá? Agora, passado 2 anos, tá, daquele episódio, ele mandou prender, né, os chefes de sindicatos, tá, e estabeleceu uma grande perseguição aos operários. Tanto é, tá, que o movimento operário vai estar organizado fundamentalmente na oposição na Revolução de 1923 contra o Borges. Tá? Então, assim, é um pouco relativo esse negócio. Da onde o Getúlio, eu acho assim, as pessoas, porque a lei trabalhista copia a Carta del Lavoro da Itália, não sei o quê. Olha, isso é uma chatice que é reproduzida em manual de direito até hoje, e é uma bobagem. O Getúlio tinha, na verdade, vivenciado a experiência de quem? Esse que é importante, né, para a coisa da legislação trabalhista, do A.J. Renner, em Porto Alegre, que era um empresário, né, quer dizer, que combinava paternalismo germânico com fordismo. Não tem nada a ver isso com positivismo, com socialismo, ou com a Carta de Lavoro fascista italiana. Entendeu? Vamos parar com essa coisa. Né? Na verdade, é o seguinte, o Getúlio viu que o quê? Que as greves aconteciam em Porto Alegre, parava toda a cidade, menos a Renner. Tá? Uhum. Por quê? Porque o Renner tinha toda uma política, tá, fordista, tá, ou seja, do Henry Ford, portanto, americana, nada a ver com ponte, nada a ver com positivismo, tá, de creches, né, para casas, né? Casas, clínicas, entendeu? Quer dizer, tinha toda uma rede de apoio ao operário, justamente para evitar, digamos assim, que a coisa explodisse. Tá? Então, eu acho que vem muito mais daí, tá, essa experiência do Getúlio. Agora, o Getúlio era realmente um cara brilhante, tá, politicamente, tá, e ele tem essa capacidade, digamos assim, de manobrar as pessoas e de ir construindo o seu espaço de poder por meio dessa manobra. E eu acho que ele se tornou, né, por bem ou para o mal, enfim, quer dizer, como as pessoas quiserem ideologicamente hoje em dia, mas a figura do Getúlio é inescapável na nossa história. E eu acho que o Brasil teve, historicamente, 2 grandes estadistas, tá, que marcaram a história do país. Um foi o Dom Pedro II, tá, que mencionasses antes, né, nesse período, digamos assim, de estabilidade do segundo reinado, e o outro foi Getúlio Vargas. Tá? Então, quer dizer, e o Getúlio foi muitos, né? Quer dizer, as pessoas, porque o Getúlio é um sujeito de esquerda.
né? Vem cá, da onde? Né? O que ele era efetivamente nos anos 20, nos anos 30, né? Era a típica liderança de uma oligarquia liberal. Né? Quer dizer, e agora ele foi um ditador do Estado Novo, tá? Depois ele volta, tá? Quer dizer, como um grande artífice do populismo, tá? Nos anos 50 acaba a história toda na tragédia que a gente conhece, em 1954, mas então o Getúlio foi muitos, ele foi um cara assim, quer dizer, que liderou a Revolução de 30 não foi exatamente planejada por ele, tá? Isso também é um negócio interessante de se dizer. Tá? Quer dizer, quem foram os cérebros e os artífices desse processo foram Oswaldo Aranha e João Neves da Fontoura. Tá? Então, tinha até uma senha na época que corria que dizia o seguinte, as coisas da época, né? O que é que há? Tá? A aranha. Tá? Porque o Borges de Medeiros é uma piada muito difícil de entender hoje em dia, mas o Borges era contra a Revolução de 1930. E o Getúlio ficou em cima do muro. Agora, enquanto o Getúlio ficava em cima do muro e o Borges mandava contra, o Aranha, né, articulava com as pessoas. Você vê o seguinte, que o primeiro cara que eles chamaram, né, para coordenar o Estado-Maior da Revolução foi o Prestes, Luiz Carlos Prestes. Chegaram a dar uma grana para o Prestes ir para a Argentina comprar armamento, tá? Para a Revolução de 1930. O Prestes, lá chegando, resolveu, né, quer dizer, não prestar contas desse dinheiro, tá? E lançar um manifesto marxista. Né? E aí, evidentemente, se descredenciou para a função. Tá? A segunda opção aí foi o Góes Monteiro. O Góes Monteiro estava lá meio que estacionado em São Gabriel. Ele não é gaúcho, né, o Góes Monteiro? Não. E estava parado lá em São Gabriel e com uma função, digamos assim, altamente relevante, que era controlar a fronteira. Né? Então, tinha que controlar os movimentos da fronteira. Tá? E aí o seguinte... Mas ele estava chateado com essa posição, ele achava ruim, tá? Quer dizer, como, tipo, o cara está lá meio que numa espécie de ostracismo e tal. Então ele foi, né, aliciado, cooptado pelo Oswaldo Aranha, né, e pelo João Neves da Fontoura para organizar essa Revolução de 30. E é muito interessante a Revolução, assim, quer dizer, como até o último momento, o general Gil de Almeida, né, quer dizer, que era o responsável pelo comando do Exército no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá, não se deu conta, né, quer dizer, que estavam organizando um golpe, uma revolução, né, nas barbas dele. Como é que eles tomaram, tá, o QG do Exército? Tá? Essa é uma grande história. É uma grande história. Usando dois artifícios diversionistas. Tá? O primeiro foi o seguinte: o Departamento Municipal de Águas da cidade, tá, abriu valas, né, entre o quartel da Brigada e o quartel do Exército, e aí ficou aquela vala aberta ali um tempão, eles trocando cano e tal e coisa. Isso improvisou uma trincheira, né? Tá? E o segundo era o seguinte: o quartel da Brigada ficava na frente, eles começaram a fazer uma troca de guardas, né? Todos os dias aquela troca de guardas acontecia. E aí o turma do Exército, do quartel da frente, se acostumou com aquela movimentação de soldados ali e já não entrou na rotina, né? Bom, aí, na manhã do dia 3 de outubro, né, eles deram pimba, o bote, né? Saíram, a troca da guarda virou, na verdade, uma movimentação militar, né? As valas para a troca do encanamento, né, foram convertidas em trincheiras, e as cúpulas do Hotel Majestic, que já existia, hoje Casa de Cultura Mário Quintana, né, foram ocupadas por franco-atiradores. Né? Como é que chama isso hoje? Tem uma expressão também? Tem Puxa, agora me deu um branco também. Também. Tem uma expressão do sujeito que fica expressão inglesa. Tá? Bom, então, dali, enfim, quer dizer, em poucas horas, os quartéis do Exército estavam dominados. Tá? Então, e aí tem os detalhes, bom, as pessoas pensam assim, a Revolução de 30 foi um passeio, não morreram em Porto Alegre, morreu mais de 20 pessoas, morreram umas 20 e poucas pessoas em Porto Alegre. Tá?
E essa tomada do quartel foi pessoalmente comandada pelo Flores da Cunha e pelo Oswaldo Aranha. Tá? Tanto é que era uma noite, assim, era uma manhã chuvosa, fria, dessas que acontece assim em Porto Alegre, às vezes meio fora de época, né? Tá? Como agora. Exatamente. Estamos mais um troço assim. E o Flores da Cunha passou o dia ao relento, tá? E acordou no dia seguinte, digamos assim, vitorioso do combate, mas com uma gripe daquelas. Ele ficou, tá, uns 3, 4 dias trancado no seu quarto no Grande Hotel, tentando curar o tal da gripe violenta que ele pegou. Então ele chegou depois, ele foi a vanguarda da Revolução. Depois ele se deslocou com um pouco de atraso para a frente de combate, tá? Por causa justamente dessa gripe que ele pegou, tá? Em razão do tempo, digamos, chuvoso e friorento que estava, né, que se verificava em Porto Alegre no dia 3 de outubro de 1930. Houve poucas mortes na Revolução, mesmo assim, né? Houve mortes, mas não foram tantas, né? Como se pressuporia num conflito, numa guerra civil que não ocorreu, né? O que acontece? O cálculo era que, se tudo saísse bem, tá? Eles formariam um anel em torno do Rio de Janeiro que sufocaria a cidade. Tá? E a Revolução sairia vitoriosa em 3 meses. A Revolução foi vitoriosa, digamos assim, em menos de uma semana. Tá? Porque, na prática, a resistência não aconteceu. Aí a famosa Batalha do Itararé, tá? Que é a batalha que não houve. Né? Então, a vanguarda da Aliança Liberal, do getulismo, etc., quer dizer, chega, né, a esse local e as forças federais acabam se rendendo. Eles tentam constituir uma junta, né, militar com 3 generais, etc., para fazer o governo, enfim, de transição. Aí o Oswaldo... Aí é que tem a história do porquê que os gaúchos amarram, né, o cavalo no obelisco no Rio de Janeiro. Porque o negócio era o seguinte, quer dizer, era dar efetivamente o comando para o Getúlio, né, e não para uma junta, né, de militares, como se tentou fazer num determinado momento. Tá? Agora, realmente, assim, ela foi um golpe? Foi. Tá? Foi uma ruptura institucional. Tá? Mas também, digamos assim, a gente pode falar numa revolução, porque ela provocou, digamos assim, uma enorme transformação, tá? Em muitos aspectos da vida política, institucional e cultural brasileira. Os cursos jurídicos foram reformados, o exército acabou sendo, digamos assim, modernizado, você tem uma administração pública que é modernizada, a legislação eleitoral é modificada. Você vê o seguinte, concursos públicos começam a ser realizados. Então, que não existiam, né? A pessoa era contratada pelas suas relações, né? E não pelas suas relações, fundamentalmente isso. Quer dizer, não, e os concursos que foram realizados a partir de 1934 são concursos sérios. Tá? Então, você vê assim, que há um empenho de formar bancas, examinadoras, provas e tal. Tá? Acontece no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então, você vê o seguinte, quer dizer, que isso há uma transformação. O voto feminino surge também, quer dizer, em decorrência desse processo todo. Tá? Então, há mudanças muito importantes, né, que a Revolução de 30 traz. Tá? A legislação trabalhista, que se nacionaliza, tá? É outro aspecto importante que vem na esteira disto. Tá? Então, eu acho assim, quer dizer, que é um momento histórico realmente muito importante. Tá? E o Getúlio ele fica como a chefe do governo provisório, tá? E aí começam as dissensões e as cisões internas. Tá? Quer dizer, o Maurício Cardoso briga com ele, depois que os tenentes e os militares resolvem espingardear um jornal no Rio de Janeiro. Tá? Aí ele se demite do Ministério da Justiça, pega o carro e vem do Rio de Janeiro a Porto Alegre dirigindo. Tá? Na época não tinha estrada, tu imagina como não foi essa viagem, entendeu? Quer dizer...
Né? Aí o carro amanhece, o carro com placa do Rio de Janeiro amanhece todo enlameado, pneu estourado na porta do Grande Hotel em Porto Alegre, e aí as pessoas ficam sabendo, porra, o ministro da Justiça caiu. Então, as coisas da época assim, que são interessantes, né? Mas eles foram brigando, né? Quer dizer, foram entrando em tensão, e aí depois o Getúlio vai recompondo. O que acontece? Você tem, em 1932, a eclosão, né, da Revolução Constitucionalista, né? Que fundamentalmente era uma aliança São Paulo com setores do Rio Grande do Sul. O Borges de Medeiros, tá, chega a lutar na Revolução Constitucionalista contra o Getúlio Vargas. Né? O presidente do Estado, nessa oportunidade, interventor, é o Flores da Cunha. Até o último momento, não se sabia de que lado o Flores da Cunha ficaria. Tá? E isso era uma questão importante, porque a Brigada Militar, tá, os tempos da Brigada era Militar... uma força, né? Uma força poderosa. Considerada, às vezes, até melhor treinada e organizada do que, enfim, muitos segmentos do Exército. Tá? Então, era respeitável, né? As brigadas, as polícias militares dos 3 estados fortes, tá? Militarmente, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, faziam efetivamente a diferença. Tá? Então, aliás, não é por isso, por esse motivo, por essa tradição, que são os 3 estados, que até um detalhe curioso, tem hoje o 2º grau da jurisdição do Tribunal de Justiça Militar Estadual. É uma questão de tradição, né, que vem desta época das polícias militares guerreiras, que só São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul tinham. Bom, Gunther, nós acabamos, enfim, o nosso alvo era, de fato, Getúlio, acabamos tangenciando muito bem, mas acho que em outro momento vamos ter que pensar, né, porque é uma figura ambígua, complexa, do qual você não pode considerar nem meramente como um ditador implacável, que ele foi durante o Estado Novo, nem apenas como um sujeito que modernizou o Brasil a ferro e fogo. Ele tem uma noção, né, muito clara que era preciso modernizar o país em todos os sentidos. Isso sem dúvida nenhuma, né, não se pode tirar do Getúlio. Também teríamos que discutir por que, por exemplo, Perón, claro, Perón morreu 20 anos depois, mas por que o peronismo se manteve até hoje na Argentina e o getulismo, nessa modernização talvez rápida demais do Brasil, desapareceu, né? Não conheço nenhum getulista hoje. Acho que a gente pode voltar a tocar isso. Vamos ter que fazer, de qualquer maneira, uma outra live para tu contar a história que tu não terminaste de contar no ano passado, quando estivesse ao vivo ali no Centro Municipal de Cultura, sobre a tua relação com Catherine e Roland Barthes em Paris. Né? Os teus infinitos amigos, eu sempre conto, só para terminar com um pouco de humor, eu voltava cansado uma noite de carnaval e vi, às 4 da manhã, liguei a TV, porque eu não conseguia dormir, tá, aquele barulho do carnaval. Na época eu era o responsável pelo carnaval aqui em Porto Alegre, e de repente olho para um trio elétrico e vejo a Daniela Mercury, no meio o Gunter Ax e na outra ponta a Camille Paglia, quer dizer, o Gunter Ax sambando, né, junto com uma celebridade nacional e uma celebridade mundial. Né? Aí eu desenvolvi a teoria do intelectual frívolo. Mas foram excelentes as tuas considerações, tu tem um conhecimento notável de história do Rio Grande do Sul, enxerga bem. Né? Tem muitas coisas, por exemplo, sobre Porto Alegre também. Eu quero cumprimentar aqui várias pessoas, a todos, né? Mas alguns que se manifestaram. O Vitor Ortiz, nosso querido ex-secretário de Cultura de Porto Alegre, né? Os 2 companheiros de Clube dos Caçadores também, que eu não posso, homens notívagos, homens da noite, Liberato Vieira da Cunha e Luiz Fernando Ehlers. Abraço! Né? Que passaram por aqui, também conhecem, né?
tudo isso, Clube de Caçadores, todos, sabe, davam notas, né, aos respectivos locais noturnos. Ao nosso querido Giovanni Ricciardi, professor na Universidade de Bolonha, que eu tenho a impressão que se aposentou e acho que agora vive em Roma, o italiano mais brasileiro que existe, né, um grande estudioso de literatura brasileira, e que nos assiste com frequência aqui. Agora está entrando aqui a querida Cleonice, a melhor professora de inglês que eu conheci, o James aqui presente em todas o Agnaldo Severino, lá de Santa Maria, é um professor de física que enlouquecidamente, agora ele está dizendo que não lê um livro por dia, que lê um livro a cada 2 dias, e está dizendo que eu estou querendo enlouquecê-lo, fazendo com que ele leia um livro, porque daqui a pouco ele vai querer ler um livro. Então, temos mas certamente nós vamos nos encontrar, nós vamos fazer um bate-papo um dia, vamos voltar aos livros, né? Aquela história dos livros, e vamos falar também do Rio Grande do Sul, que tu conheces também, né? Então, a nossa história é muito fascinante com esses tipos, né? Eu sempre achei. O Érico captou bem isso, por isso eu digo, vocês devem ler, quem não leu, deve ler o Retrato e o Arquipélago, ainda que eu acho que ele pudesse ter ido mais longe, mais complexamente ainda. Né? Mostrando o Dr. Rodrigo Cambará, do Arquipélago e do Retrato, é um caudilho. É um homem que a qualquer momento bota um revólver na cintura e vai fazer uma revolução, espanca um sujeito que o agrediu, dá chicotada, tiroteio, e ao mesmo tempo está lá lendo a revista Illustration, a grande revista que vem da Belle Époque, que domina, né, os setores, né, cultos. Olha aqui a Ana Motim dizendo que o tio dela frequentou o Clube dos Caçadores. Sim, que beleza, tio. Né? São recordações. Era uma coisa sofisticada, né? Que levou-se, de fato, o Getúlio levou para o Rio. Quer dizer, o Getúlio acabou, né? O pessoal seguiu, né? Já que a clientela, os fregueses, né, seguiram para o Rio, né? Então, foi também o cabaré, né? Transformado no Cassino da Urca, nessas coisas maravilhosas. Por favor, poderia mostrar as referências do livrão mostrado? Claro, Eneida, só que eu vou te dizer uma coisa terrível. Esse livro não se encontra em lugar nenhum, nem na estante virtual. Quando se encontra um preço exorbitante. E pior, não vai para o dinheiro, para o Gunther viver aí entre famosos, circular em Saint-Tropez, né? A Guerra dos Gaúchos. Eu espero que haja uma nova edição. Tem alguma previsão, Gunther, de fazer ou uma segunda edição mesmo com essa beleza gráfica, ou Guerras dos Gaúchos, né? Nós tentamos fazer uma segunda edição desse livro, com toda essa beleza gráfica, um seminário com enfim, as pessoas que colaboram no livro, e uma edição brochura. Tá? Mas faltou patrocinador, enfim, quer dizer, então o projeto de reedição ou de edição de brochura, ambos foram abandonados. Né? Então, agora, alguns dos textos, se isso ajudar, alguns dos textos que integram essa obra, né, se converteram em artigos acadêmicos, em revistas científicas e tal, e podem ser eventualmente consultados ali. Né? Então, enfim, é uma obra coletiva, são vários autores, né? Mas talvez, eu acho que esse livro precisa de uma reedição em brochura. Isso para o grande público poder ler, porque, de fato, todo mundo procura esse livro. A mim já me pediram, mas eu nem saio com esse livro, que vão me assaltar na rua, né? Eu recebi do próprio autor, diga-se de passagem, que é autor de outros grandes livros. Tem um livro lindo sobre a redenção, né? Que eu adoro aquele livro. Um livro sobre o A.J. Renner. Isso é um outro tema que nós um dia poderíamos falar, né? Porque é um fenômeno, né? Tu passa ali para aquele DC Navegantes, que agora eu nem sei se funciona ainda, mas tudo aquilo ali, toda aquela, não é aquele núcleozinho ali, tudo aquilo ali era a J. Renner, né? Chegou, eu não sei quantos mil operários chegou a ter o Renner, sabe? Tu te lembras? Milhares, agora não lembro de cor, mas era uma coisa impressionante. Milhares e milhares e milhares. Né? O bairro Navegantes, aquela região toda, o entorno ali do onde é o DC, era chamado de bairro Renner. Né? Tu pode ter uma ideia, né? Tinha uma vila operária, tinha, quer dizer, do que era a potência, né, dessa indústria.
que era uma organização... Curiosamente, né? Ele era de direita, que coisa... O mundo é complexo, né? Ele era um homem de direita e foi o grande, digamos assim, o industrial que abriu no Rio Grande do Sul e talvez até no Brasil uma política extraordinária, né? De a ideia de que o operário tinha que ganhar bem, que tinha que ter casa, tinha que ter esporte, tinha que ter lazer, né? Não sei se não cantavam também o hino nacional. Isso que está dizendo é fundamental, porque as lideranças empresariais que nós tivemos no passado eram homens de direita, eram homens conservadores, tá? Mas, no entanto, eram homens preocupados com a sua comunidade. Quer dizer, o Antônio Hermílio de Moraes financiando hospitais e teatros, o Rei financiando um teatro em Blumenau. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, eram homens que tinham uma outra visão de pertencimento comunitário, né, e à sociedade. Hoje a gente perde isso, a gente tem a impressão de que tem liderança empresarial aí que quer transformar o país numa espécie de shopping center, de beira de estrada, entendeu? Quer dizer, é um negócio... Né, realmente, assim, é preciso, né, resgatar a importância dessas lideranças empresariais dessa época. É claro que ainda temos, né? Temos algumas, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, temos algumas lideranças, alguns líderes Claro. que patrocinam cultura, que, né, procuram criar, digamos assim, tem um compromisso, né? Porque a pessoa que triunfou, ou veio já de uma família triunfante, né? Tem um compromisso com aquele mundo que lhe possibilitou, que é aquele sentido que os americanos têm muito agudamente, né? De auxiliar instituições de cultura, de saber, de ciência, né? Porque eles triunfaram graças àquele país, né? Isso era muito legal. Eu acho que um dia nós podemos fazer uma sobre o Render, tu tens imagens sobre o Render, nós podíamos usar essas imagens, né? Podíamos falar da moda, o Render que ditou a moda. Tem muita coisa para falar. O Luiz Fernando Ehlers acabou de dizer que o dono do caçador, o gerentão dos caçadores, era o Lulu dos caçadores, e ele, Luiz Fernando, é Lulu também, para nós, né, nosso amigo. Então, estava em casa, né, assim como o tio da Ana. Agradeço também as palavras da Eleonora, de todo mundo que participa aqui. Nós continuamos a partir da outra semana, às 19 horas. Vamos chamar o Guinto. Eu tenho que fazer um que vai ser assim, como digo, a revista Caras da Cultura, a revista Caras da Literatura, né? Tu vai contar pormenores fascinantes, talvez até alguns escabrosos, de escritores, de escritoras, né? Vai nos contar essa tua famosa visita ao castelo de Roland Barthes, sua esposa que desenhava revistas sadomasoquistas. É uma história maravilhosa. Na quinta-feira, dentro do nosso projeto, eu comecei a chamar nos livros de nossa vida, logo vem aí uma temporada nacional, com os bons nomes nacionais, mas também eu quero chamar, por exemplo, alguns que participam aqui ativamente. Um dia eu quero chamar o Aguinaldo Severino, o leitor delirante de Santa Maria, o Cassionei Petri, o leitor delirante de Santa Cruz, né? Eu brinco com eles dizendo que, como não acontece assim nada muito excitante, né? Então eles se dedicam à leitura para esquecer o cotidiano, digamos, um pouco odioso. Mas na próxima quinta-feira, um jovem, brilhante professor, ele é professor sempre homenageado, sempre paraninfo de turmas nos colégios, professor de literatura, nos colégios israelita brasileiro e Anchieta, dois dos grandes colégios de Porto Alegre. É doutor em literatura, é formado, foi meu aluno no curso de letras, foi aluno do Fischer, que esteve aqui semana passada. O professor Fernando Machado Brum virá falar da sua leitura. Eu quero também pegar um pessoal mais jovem para ver o que estão lendo, né, no que se diferenciam ou não dos leitores mais velhos, né, do grupo do qual eu faço parte. Eu diria, juntaria o advérbio, lamentavelmente, os mais velhos. Gunther, boa, você está aí em Floripa, vai ao mar, não? Mora perto do mar ou não? Vou, estou aqui na frente do mar, né? Mas também cercado de livros, né? Então, com pilha, não sei se dá para ver a pilha de livros aqui. Tá? Sim. Você é desordenado? Tu és desordenado para ler?
Mais ou menos, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Isso, o leitor é assim. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Estou lendo esse aqui, que é um livro que eu recomendo, do Demetrio Magnoli. Tá? Muito bacana. É bom esse livro? Eu vi esse livro, não sabia se era bom. Bom. Textos bacanas, Estou lendo esse aqui sobre o futebol na Inglaterra. Está vendo aqui? A Rainha de Chuteiras. Eu não sabia que tu gostavas de futebol, Gunther. Não é, eu não gosto muito, mas assim, quer dizer, não é que eu não gosto muito, gosto, mas não é um dos meus grandes temas de interesse e tal. Eu quero um livro frívolo. Agora, mostrar um livro frívolo. Bom, esse já está mais perto da frivolidade. O mais frívolo não está aqui. Né? Na verdade, eu estou terminando de ler um romance bastante apimentado que chama Myra Breckinridge, escrito pelo Gore Vidal. Tá? Gore Vidal, aliás, é um texto um romance que eu recomendo, né? Porque é um dos raros casos na literatura cujo protagonista é um personagem trans. Então, é um romance muito interessante, porque tem toda aquela ironia do Gore Vidal na cultura, e aí ele vai discutindo a crise do masculino e a crise de Hollywood, a decadência de Hollywood, etc. Né? E o protagonista é um personagem, digamos assim, que cria rolos impressionantes e tal, que é essa Myra Breckinridge, que na verdade é um personagem trans. Então, eu estou terminando de ler esse do Gore Vidal, que eu recomendo, tá? E é magnificamente bem escrito. O Gore Vidal ele escreve muito bem. Beleza, né? Ele tem um livro sobre a análise literária. Eu lembro que eu fui escrever um artigo para o Tarzan, que eu adorava o Tarzan, e me diverti muito com um texto que ele escreveu sobre Tarzan. Eu também lia Tarzan. Da tua amiga, tu é o agente literário dela aqui no Brasil, Camille Paglia, o que tu recomenda para uma pessoa que não leu a inteligentíssima, que coisa fascinante, que coisa brilhante são os textos da Camille? O que tu recomendas para uma pessoa entrar no mundo dessa que é uma das figuras intelectuais proeminentes do nosso tempo? É tão difícil. A Camille saiu com dois livros recentes, que são coletâneas de artigos dela. Já saiu em português? Um deles, com certeza, já saiu em português, que chama Provocações, mas eu acho que editado em Portugal, não tenho certeza se no Brasil. Tá? E é a coletânea mais recente de artigos dela, eu realmente recomendo. Tá? Há muitos textos, inclusive ali tem, nesse Provocações, o prefácio que ela escreveu para um livro que eu organizei, que muito me honrou. Então, sobre a presença feminina no direito no cinema. Né? Então, assim, mulheres advogadas no cinema, digamos assim. É um prefácio que ela escreveu para um livro que eu organizei. Eu recomendaria esse, quer dizer, que é onde está a obra mais atualizada dela. Tá? Mas há muitas entrevistas, se você jogar assim, o nome Camille Paglia você vai ver muitas entrevistas em inglês, em todas as línguas, porque ela é publicada. E a última que tu fizeste com ela, que faz o quê? Uns 3 meses atrás, né? 4 meses, não sei? Um pouco mais. Eu fiz, eu acho que o ano passado, né? O ano passado, início desse ano, acho que fiz 2 entrevistas com ela. Sobre temas bastante palpitantes, que é a questão de gênero, a educação superior e a questão de gênero, a cultura do cancelamento, enfim, temas, digamos assim, de uma complexidade, de uma atualidade importante. E ela não se deixa levar por, digamos assim, por visões superficiais e fáceis, né, do tema. Ela consegue mostrar que tudo é complexo, que tudo tem 2 lados, né? Realmente, a mim me fascina muito, e as suas entrevistas ficaram excelentes com ela. Acho que se encontra, né? Acho que se procurar aí no Google, vão encontrar. No Google é fácil de encontrar. Né? Quer dizer, coloca o meu nome e o nome dela, vão aparecer as 2 entrevistas. Uma está publicada no Estadão, né? E está disponível na internet gratuitamente. Quer dizer, é fácil de acessar. Né? Então... Tá bom. Gunther, mais uma vez, muito obrigado. Nós já estamos aqui
a 1h30, esse programa tem 1 hora de duração, não te extraí nada de formidavelmente excitante sobre a vida pessoal de letrados, escritores e artistas, né? Mas valeu, eu mesmo aprendi bastante coisa, eu gosto do Rio Grande do Sul, e muitas coisas que tu colocaste para mim, foram novidade, e acho que para todos os que te assistiram hoje aqui. Espero brevemente contar de novo, né, enquanto continuar aí essa pandemia, e a nossa única forma de falar seja através desses encontros online. Tá bom. Gente, muito obrigado a todos. Eu que agradeço a audiência, muito obrigado a todos, e sempre à disposição de vocês, quando quiserem bater um papo sobre o Rio Grande do Sul, sobre os temas que, enfim, quer dizer, para os quais eu puder colaborar. Muito obrigado. Perfeito. Valeu. Gente, Tchau. Aquele abraço.